dia, família Gelfa. Um grande abraço. Desejo que essa manhã seja repleta de paz. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Neste instante damos início à palestra doutrinária comemorativa do aniversário de 28 anos do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, aqui em Salvador, Bahia. Desde já, parabenizamos a todos os integrantes desta linda casa, que o nosso coração sempre, quando está presente, fica em festa, fica feliz pela convivência entre os irmãos, entre os amigos. Esse trabalho, que é desenvolvido pelo GELFA, é um trabalho de seriedade, de disciplina, de amor, de dedicação. E ficamos sempre muito felizes por podermos participar destes momentos comemorativos de festa da espiritualidade maior, em aplausos a esse trabalho incessante que segue sempre, consolando, acalentando os corações humanos, libertando e iluminando as consciências. Para que nós iniciemos a conversa de hoje, vamos então com a prece para que os nossos trabalhos possam ser abertos. Senhor Jesus, a felicidade é verdadeira e intensa em nosso coração, porque todas as vezes que um ponto de luz se acende no planeta Terra, como celeiro de oportunidade do bem e do amor, a esperança se renova nos corações humanos. Por mais que a humanidade possa mesmo ignorar os benefícios que advêm do alto e encontre ensejo nestes pontos de luz que se encontram espalhados pelo mundo, o benefício não deixa de acontecer. Rogamos a Ti, Senhor, bênçãos por todos os trabalhadores desta querida casa, o Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, por todos os envolvidos nesta história, por todos os que são assistidos, todos os que buscam atender aos seus questionamentos, à sua busca interior e encontram um oásis, um ponto de luz, para que possam desenvolver as suas habilidades pessoais, igualmente brilhando em algum momento a sua luz. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos em dias que são tão desafiadores, para que, como sempre, seja a Tua mensagem, as recordações dos Teus ensinamentos, a grande motivação para permanecermos firmes até o fim. Neste momento de hoje, a evocação é para a querida mãezinha de todos nós, para a Mãe Santíssima, para que ela possa, aproveitando este momento de reflexão sobre a sua história, debruçar o seu manto de amor sobre todos nós. Agradecemos muito, Jesus, sempre. Particularmente, Maria traz um aspecto de emoção ao meu coração. Todas as vezes, desde criança, que escuto, que ouço falar, mas principalmente depois da maternidade, do brilho de ser mãe, da oportunidade dadivosa que Deus nos concedeu, este espírito Maria toca ainda mais os nossos corações. Tenho recordações, lembranças de estar com o meu pai ou com a minha mãe em algum passeio, em alguma atividade de carro que a gente viesse a desenvolver,
quando de repente a gente ali escutando uma música, uma notícia, aquela programação era interrompida para entrar a Ave Maria, porque os relógios apontavam às 18 horas e é o horário do Ângelus, de todos aqueles que estavam envolvidos naquela programação pararem para escutar a Ave Maria. Sempre achei isso muito interessante, porque é como se fosse parar das coisas materiais, do que quer que esteja a fazer, para que o homem e a mulher, para que as pessoas se recordassem de que existe este lado espiritual, existe a necessidade de uma evocação, de um contato com algo espiritual. E ali naquele momento tudo paralisava para que pudesse a oração ser feita, uma concentração em prol ou em torno da Maria Santíssima, e o quanto isso trazia um clima diferente. É bem verdade que a grande maioria das pessoas, logo quando finalizava aquela oração, voltava a fazer as suas coisas, às vezes não se concentrava muito, mas achei interessante sempre, como uma grande proposta de lembrança, do ensinamento espiritual e da importância dele em nossas vidas. Posteriormente, lendo o livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que é Camilo Botelho, o autor, também este livro é de autoria de Leon Denis, a psicografia de Ivone do Amaral Pereira, encontramos ali que esta proposta da oração adveio do plano espiritual para a influência sobre o planeta Terra, que também eles, num dado momento, os servos de Maria, aqueles que têm o coração vinculado a este grande Espírito, têm um instante de fazer as suas orações, de se reunirem, de pararem também para buscarem a conexão com este ente superior e querido. E isso nos trouxe uma grande emoção por constatarmos, percebendo que essa influência espiritual imprimiu nos aspectos materiais uma contribuição salutar. Recordo-me também dos meus avós, devotos por serem católicos, de Nossa Senhora, e que todo mês de Maria, o mês de maio, na tradição católica, eles faziam um altar na sua sala, na sala da casa deles. Eles faziam um altar e entravam com todas aquelas músicas. Eu sempre fui espírita, participei da evangelização espírita, mas os meus pais sempre me ensinaram que mesmo a gente adotando uma religião para expressar a nossa religiosidade, a gente deve respeitar as demais religiões e mais, aprender com elas. Entender o que é que dali nós retiramos de conexão, de evolução e de contribuição para a nossa transformação. E sempre ficava a observar todo aquele movimento, todas aquelas músicas, e o meu avô chorava, a minha avó se emocionava, tão envolvidos naquela energia maternal, expressando a sua fé para Nossa Senhora. E cresci encantada com a mãe de Jesus, mulher tão simples, que tão nova estava consorciando-se com José, que já vinha de teve uma outra história, um outro casamento, teve filhos desse primeiro casamento, mas ela ali estava entregue, dedicada em casamento, em matrimônio a José, homem muito sério, muito responsável, e ambos iniciam a trajetória de preparação para o recebimento do máximo Espírito, do maior Espírito que nós temos conhecimento na Terra, porque é o máximo que veio à Terra, é o governador do nosso planeta e veio através desta família que nascia, uma família simples, tão honesta, tão dedicada às suas obrigações e os seus deveres. E num dia, numa manjedoura, com tanta simplicidade, no meio dos animais,
nascia Jesus, dessa jovem mulher, tão corajosa, que quando ouviu do anjo Gabriel o anúncio da chegada de Jesus, ela não teve qualquer receio e disse que ali encontrava-se a serva do Senhor, a serva de Deus, que ele pudesse realizar através dela o que ele objetivava. E desde então ela se coloca nessa postura de coragem, nesta postura de doação, enfrentando o que quer que viesse da sociedade, tendo a anuência do seu esposo, e seguem juntos, comprometidos com a incumbência de cuidarem, de educarem, de protegerem Jesus. E é lindo identificarmos, mesmo que com poucas anotações na história, a dedicação desta mulher na infância de Jesus, na sua adolescência, de não perder de vista os seus passos, de identificar que, por mais que ela não entendesse de alguma forma, ele se apresentava uma criança diferente. Porque nas brincadeiras, segundo Gibran, Khalil Gibran, ali na infância, ainda com 7, 8, 9 anos, ele brincava e vencia por conta das suas habilidades as brincadeiras de disputas, de corridas, de quem chegava primeiro, e ele, muito habilidoso, vencia alguns destes desafios. Mas observava que as outras crianças não ficavam felizes por sempre estarem perdendo. Então Maria identificava que o seu filho cedia para que outras crianças pudessem ter o mesmo sabor da vitória e eles continuassem a brincar. Ela identificava características que eram amadurecidas e que estavam presentes no seu filho. Na adolescência, temos uma passagem que é de conhecimento geral e que sempre é reiterada, que é Jesus diante dos doutores da lei, com apenas 12 anos, em que ele se aparta da sua comunidade, daquele grupo que caminhava, dos seus pais e das demais pessoas que formavam aquele grupamento, e ele vai estar diante dos doutores da lei no Sinédrio. E quando Maria chega, após procurá-lo e ficar um pouco angustiada, ela encontra-o diante destes homens letrados tão importantes. E eles estavam a observar, encantados, os ensinamentos, as palavras de Jesus. Mas ela não deixa de exercer o seu papel de mãe. Mãe que já vinha protegendo, que já vinha alimentando, mas mãe que também precisava orientar, para que Jesus entendesse um pouco da sua emoção e do seu sentimento de mãe. Então, diante dele, ela diz: meu filho, não faz isso, porque não sabe o quanto fiquei angustiada, eu e o seu pai. Ele diz: minha mãe, eu estava a dar conta das coisas do meu pai. Ela entendia que ele estava a falar, porque nesse momento ele explica sobre Deus ser o seu pai. Ela entendia isto, por mais que não entendesse em profundidade, mas ela precisava exercer o seu papel, porque afinal de contas, ela foi escolhida por Deus para ser mãe dele. E o quanto todos nós, mães, pais, deveríamos ser portadores desta mesma coragem, diante de filhos mais difíceis ou de filhos que parecem que estão prontos, que vieram prontos. Diante de qualquer que seja o contexto, exercermos nosso papel de educadores, mesmo que deles escutemos respostas como Maria escutou, mas que não deixemos, porque esta incumbência veio de Deus para nós e nós não podemos perdê-la. Pois bem, Maria segue a sua trajetória identificando o comportamento diferente do seu filho. Como todos nós sabemos, o ministério de Jesus é inaugurado quando ele estava com 30 anos. E isso acontece numas bodas, num casamento, numa festa de casamento. E quem pede a ele esse início é Maria. Tão linda,
por saber quem era seu filho e entender, como ela mesma diz. Meu filho é muito triste para um casal que inicia a história o vinho acabar na festa, porque era da tradição. Simbolizava as venturas que os deuses pudessem trazer, que esta realidade espiritual pudesse abençoar aquele casal. E seria muito triste que eles não tivessem o vinho para comemorar a felicidade. E Jesus atende o seu pedido e faz com que as moléculas da água tenham um sabor diferente ou se modifiquem em constituição, a tal ponto de aqueles que sorveram o líquido disseram que era estranho, porque em todas as festas o líquido melhor, de melhor sabor, era colocado no início, quando estavam todos ainda muito lúcidos, estavam sóbrios, mas que naquela festa o melhor vinho tinha vindo depois. O vinho da renovação, da transformação, o vinho que Jesus trazia, inaugurando o seu projeto, a sua plataforma de construção do reino dos céus no coração dos homens. Esta mulher o seguia, acompanhava os seus passos, foi testemunha das suas curas. E nas pequenas multidões que sempre acompanhavam Jesus, ela estava como a ser um porto seguro, um porto de segurança, acolhia as pessoas que iam chegando. Maria Madalena, por exemplo, veio a compor esta seguidora de Jesus, seguindo os seus passos, acompanhando o Mestre, e Maria, mãe de Jesus, a acolhe, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de diferença. Ela recebe Joana de Cusa, que também vem fazer parte deste grupamento que segue Jesus, como acolhia a todos os sofredores, a todos que tinham dores, a todos que estavam desesperados, endemoniados, obsessos, possessos, acalentando, abarcando e sempre confiando em seu filho. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, depois de tantas mensagens lindas, onde ele faz-nos reviver o Evangelho de Jesus, onde ele traz aos nossos corações imagens e histórias tão especiais, de individualidades com tanta bravura, com tanta firmeza, ensinando-nos através dessas histórias o que nós devemos fazer, mas também situações que foram adotadas e que nós não devemos realizar. Este benfeitor dedica o último capítulo desta obra a Maria. Assim ele intitula com o seu nome. E ali ele vai nos mostrar que ela está diante da maior dor que uma mãe pode ter. Ver o seu filho perecer, em qualquer que seja a idade, em qualquer que seja a época e de qualquer que seja a forma. Esta sempre é uma dor muito intensa, que marca a vida das mães, dos pais. E aquela mulher estava diante da cruz, onde seu filho estava preso. Ali, com aqueles pregos, com aquela coroa de espinhos, erguido naquela cruz. E ela se perguntava porque ela não conseguia entender qual era a lógica que tinha aquela cena. O seu filho, que ela sabia, todo pureza. E é nesse momento que ela volta ao pensamento, a infância dele, a adolescência dele, toda a história, o ser, o homem integral, correto. E ela se lembra das curas, de quantos corações ele atendia, até aquele último instante antes de ser preso, de ser condenado. E ela não consegue entender. O que é que estes homens, estas autoridades encontraram contra o meu filho? Porque o que eu tenho guardado dele é a bondade, é a caridade, é o amor,
É a doação, é a entrega total. Um ser que nunca condicionou nada, que atendia quem quer que lhe buscasse auxílio, até mesmo os que estavam ali para lhe testar, ele trazia um ensinamento, ele trazia uma proposta de renovação, ele trazia reflexão, como trouxe em seu julgamento, em conversa com Pilatos, quando Pilatos está a dialogar e ele fala que ele não é rei, que o reino dele não é deste mundo, convidando a Pilatos a entender que ele estava além da materialidade. Diante dele, Pilatos, como João registra, que ali no finalzinho Pilatos pergunta: o que é a verdade? E Jesus simplesmente nada diz, pelo menos não no registro de João. Mas ele faz com que, mesmo com essas perguntas, com estas ações, ele faz com que o outro reflita, mesmo que seja um opoente, que é temporário, é transitório, porque não há como conhecer Jesus sem fazer algum tipo de modificação, sem ter algum tipo de abalo interior. E ela lembrava de tudo isto. E então, olhando para os céus, vendo o seu filho chegar aos últimos instantes, ela sente que um braço ultrapassa os seus ombros e a aproxima, com toda a ternura de um filho, com todo carinho. E ela coloca a cabeça em seu ombro e Jesus fita aquela cena. E fala a frase que todos nós conhecemos. Mãe, mulher, ele não diz mãe, ele diz mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento ele faz com que ela se desprenda dele, dizendo: olha, eu estou partindo, mas aí está o seu filho. Toda a humanidade, representada em João, toda a humanidade. Filho, eis aí a tua mãe. Mostrando para João, mostrando para a humanidade, que poderia considerar aquela mulher que agora ele estava doando, fazendo com que ela se desprendesse, para que ela alcançasse o seu objetivo, o seu exercício de evolução, entregando à humanidade aquela individualidade como mãe. Encerrada aquela cena de muita dor, Maria sente demais tudo aquilo e apoia-se em João. Inicialmente, logo após aquele cenário, existem, como sabemos, as aparições de Jesus, que aparece 2 vezes no cenáculo, aparece primeiramente para Maria Madalena, à porta do sepulcro, e aparece por 2 vezes no cenáculo. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ali se encontra e tem ensejo de ver o seu filho, de constatar a sua imortalidade, de constatar que tudo que ele falava, como ela bem sabia, era verdadeiro. Então, após estes episódios, ela parte para uma cidadezinha ali próxima, onde moravam parentes seus, e passa um tempo vivendo essa experiência do desprendimento, lembrando com saudade do seu filho, mas dando de alguma forma continuidade. Enquanto isso, João tentava, de todas as formas, organizar-se para cumprir a promessa realizada a Jesus. E passado um tempo, ele retorna, vai a essa cidadezinha, vai buscar Maria e lhe diz: mãe, temos uma casa em Éfeso que te espera, é a sua casa. Ele leva Maria para esta casa, que fica sendo conhecida como a casa da Mãe Santíssima. Porque João ia dar conta da igreja de Éfeso e ela ficava a receber a todos que batiam ali à porta. Quando as pessoas souberam que ali estava a mãe de Jesus, elas queriam aproximar-se. E ela é tão especial que ela falava do filho, mas ela também atendia em nome do seu filho. Ela acolhia, ela abrigava e exercia a promessa, o cumprimento daquilo que Jesus doou ali naquele instante. Doou-a para a humanidade,
Então ela não questionava quem era, ela não questionava de onde veio, ela simplesmente atendia. Até que um destes atendidos lhe disse que ela era a Mãe Santíssima. Para as pessoas que chegavam, atrozes, com muitos sofrimentos, com muitas dificuldades, ela dizia: isso também passa. Porque só o que não passa é o reino dos céus em nossos corações. Me permitam um parênteses, queridos irmãos, porque quando nós lemos e refletimos sobre a história de Francisco de Assis, os seus biógrafos sempre destacam como curiosidade, como aspecto de devotamento, como algo que é relevante e muito marcante na existência de São Francisco, é o seu amor imenso por Maria. E é tão lindo lermos isto, porque como Francisco de Assis é o mesmo espírito João Evangelista, ele guardou em si toda a maternidade daquela mulher, todo o sentimento que ele vivenciou naquela época e, obviamente, no plano espiritual, ao longo dos séculos, recebendo dela as instruções e ele apresentando-se diante dela como um colaborador, como alguém que se afiniza com a sua energia, com o seu aspecto de projeto e de ideal. Então, quando lemos isto na roupagem Francisco de Assis, sempre nos encanta. Os seus biógrafos dizem que ele não passava um dia sequer sem conversar, sem direcionar o seu pensamento à Mãe Santíssima. E diante de várias situações que existiam, materiais, mais materiais ou mais espirituais, não importava, ele sempre estava a referir-se a Nossa Senhora, a sempre referir-se ao seu coração maternal. E achamos interessante destacar isto, porque traz este espírito, esta reminiscência de toda esta dedicação que ele viveu na roupagem de João Evangelista. Pois bem, num destes momentos em que ela está em sua casa, chega um destes que buscavam atendimento. Ela acolhe, ele pede minha mãe, que era o costume, né, de como aqueles atendidos buscavam Maria. Minha mãe, vim buscar atendimento. E ela permite que ele entre, naturalmente. E ali ele começa como se estivesse, ao invés de ter ido buscar alguma coisa, apresentava um comportamento de doação. E ela achou aquilo muito interessante, porque todos os enfermos, todos os transeuntes, todos aqueles que a buscavam sempre para que ela fizesse alguma coisa, para que ela fosse a doadora, para que ela fosse a colaboradora. Nunca eles estavam para doar, para servir, para que acolhesse ela. E ela encontrou naquele homem um comportamento de acolhimento. Ela se sentiu em paz e ela pensou: meu Deus, mas que energia é esta deste mendigo que não vem buscar auxílio, mas parece que vem dar alguma coisa. E ela fica intrigada, ainda tentando providenciar para ele água, alimento, enquanto ele diz: minha mãe, sou eu vim te buscar. E estendeu as duas mãos. Nesse momento ela enxergou as marcas das chagas, as marcas que foram feitas com os pregos no momento em que ele foi erguido na cruz. E ela diz: meu filho, e chora emocionada. E Humberto de Campos diz que a partir daí ela entra em um quadro de enfermidade, porque estava realmente chegando o seu momento e Jesus tinha ido anunciar, inaugurar este instante de partida, de liberação dessas energias de vida, para que ela pudesse
fazer este retorno desprendendo-se do corpo físico, retornando ao plano espiritual. Ela fica algum tempo acamada, com febre, apresentando algumas palavras em delírio, e é chegado o momento em que o corpo físico fica e ela, ser transcendental, retorna ao plano espiritual. A narrativa é lindíssima, porque está um grupamento, um grupo de pessoas a esperar por ela, a esperar por aquele momento. E com muita lucidez, ela desperta. E antes mesmo que vá aos altos cumes da sua moradia, a que ela faz jus, ela tem a lucidez de realizar outras ações. E eu fico refletindo sempre quando leio esse trecho sobre o passamento, que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, que é o quarto livro do Pentateuco kardeciano. O passamento que afirma que todos nós vamos ter aquele momento de transição, aquele momento de passagem pela necessidade de sairmos do corpo físico e adentrarmos o mundo espiritual. Estamos deixando um corpo, estamos mexendo com essa questão da consciência, de partirmos de uma questão encarnatória para uma questão espiritual. E ali é destacado que a moralidade, os feitos vão facilitar, as ações positivas vão auxiliar este processo de desprendimento, esse processo de libertação do corpo físico. Quanto mais vícios, quanto mais mazelas, quanto mais apego, esse momento é difícil. O espírito tem dificuldade de liberar-se do corpo por entender-se, resumir-se ao corpo. E é muito apego à materialidade, então há muito sofrimento. O processo de desencarnação é demorado. Mas espíritos mais lúcidos, realizadores de caridade, da solidariedade, da fraternidade, encontram uma tranquilidade. Passam por essa transição porque é para passar, liberando a materialidade, adentrando a espiritualidade, mas fazem isso com mais tranquilidade. Exatamente isso vivencia Nossa Senhora. E aí ela pede para que volte naquelas passagens do Lago de Tiberíades, aquelas visualizações de Cafarnaum, onde tudo começou, nas cidades, nas imediações onde seu filho estava a pregar, a caminhar, a atender, a acolher, a passar pelos lugarejos que lhe trazia tantas lembranças. E ela vai nutrindo-se destas lembranças, destas paisagens que vê, quando de repente ela recorda-se que tinha começado o ataque, os cristãos estavam sendo perseguidos, e ela se recorda de que isso estava acontecendo com muita veemência. Então ela pede àquela caravana, aqueles espíritos, para que eles a direcionem para aquelas arenas. Bastava ela pensar, diz Humberto de Campos, ela conseguia ou ver as paisagens como ela estava vendo antes, ou já se deslocar para estes ambientes, bastava a vontade, o pensamento, como ela exercitasse. E ela chega no Coliseu, e ali estão homens, mulheres, crianças, que vão ser expostas às feras. Ela começa a ver aquelas dores e aproxima-se de uma jovem, e imprimindo palavras de força, palavras de coragem, ela vai conduzindo, e agora adentra a contribuição do médium Divaldo Franco, que ao narrar a história de Maria, diz que nesse episódio que Humberto de Campos traz, ela começa a envolver aquela jovem, que ela encontra uma receptividade intuitiva, levando a inspiração para que ela cante. E ela diz: cante, minha filha, cante. Cante, porque a imortalidade é uma realidade.
e pede para cantar, para que ela adentre aquele momento de testemunho com muita coragem, com muita força, em nome de Jesus. E assim aquela jovem começa a cantar, as pessoas que ali estavam começam a cantar e eles são direcionados às feras. À medida que os corpos são tombados, a caravana que veio buscar Nossa Senhora, a própria Maria Santíssima, vai trazendo estas entidades espirituais para comporem esta caravana, para que retornem juntos à realidade espiritual. A literatura, ainda na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Espírito Maria Dolores, ainda nos relata intervenções de Nossa Senhora, de Maria, ao Espírito Judas, descendo as regiões de sofrimento, para tomá-lo pela mão e trazê-lo para a continuidade, agora sim, arrependido, buscar o projeto de expiação, o projeto de reparação, para que possa se recuperar em prol do bem. Assim ela o busca, e segundo a literatura, como indicamos aqui inicialmente, ela também é a mentora, a realizadora do Hospital Maria de Nazaré, que através dos servos de Maria resgatam no Vale dos Suicidas aqueles que, iludidos pela materialidade, retiraram a existência física, que constataram desesperados, frustrados, a existência da vida espiritual. Todo este auxílio incansável permanece constantemente Nossa Senhora, atendendo a todos estes espíritos que retornam ao plano espiritual nesta condição de suicidas, mas tantos outros, a quem o seu manto de amor se estende diante de uma generosidade profunda, de misericórdia, porque entende a dor do outro e, como uma mãe, envolve-os, protegendo-os para que de forma salutar eles encontrem refrigério para as dores que atravessam. Mas não somente estes que retornam ao plano espiritual, mas todos nós que aqui estamos encarnados. Todos aqueles que no momento do Ângelus, como aqui dissemos, param as suas atividades materiais e lembram da rosa mística de Nazaré, que lembram da mãe de Jesus e que a ela voltam o pensamento de alguma forma. Os seus mensageiros, em nome dela, atendem às dores destas pessoas. Sejam estes ou sejam aquelas mulheres que diante da maternidade, em diversos episódios, ou porque têm o processo de gravidez difícil, ou porque o parto é complicado, qualquer que seja, depositam nela a esperança de que serão atendidas. E todos nós, meus irmãos, independente de qual seja a nossa dor, se voltarmos a ela em rogativa, ela irá sempre nos atender, porque ela é fielmente a mãe de toda a humanidade e exerce este compromisso maternal de nos escutar, de nos envolver, de como uma grande mãe apresentar-nos novas oportunidades, de nos ensinar a sermos mães e pais, a nos auxiliar no processo de educação, a nos permitir, conectados com ela, sentirmos as vibrações dúlcidas de um espírito grandioso que vela por todos nós. Esta mensagem do Espírito Humberto de Campos, em fechando o livro Boa Nova, em verdade é onde tudo começou, porque é através dela que Jesus chega ao planeta Terra. E ele deixa como mensagem final a lembrança de trechos, não de uma biografia
extensa a respeito de Maria, mas destacando os pontos significativos da sua humanidade, da sua sensibilidade, nos fazendo um convite para que nós imitemos, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas características, as ações deste grande Espírito, para que também nós sejamos maternais, sendo homens ou mulheres, que abriguemos no nosso coração a compreensão diante de tanta ainda presente ignorância, que compreendamos o outro e permitamos que o outro seja como ele é, que faça as escolhas que eles queiram fazer, mas que diante da dor de quem quer que seja, nós possamos acolher como faz a Nossa Senhora, como fez em Éfeso, sem fazer qualquer tipo de questionamento. Quando tivermos o coração envolvido por qualquer tipo de desânimo, tristeza, por qualquer tipo de desilusão, elevemos o nosso pensamento a ela e sentiremos um bálsamo de envolvimento tão particular que teremos energias para continuarmos os nossos passos nessa reconstrução da nossa história, nessa superação em relação a nós mesmos, tornando-nos verdadeiros filhos, com esse reconhecimento em nós, desta maternidade linda e grandiosa, desse coração de Maria. E é pedindo a Jesus a permissão que nesses instantes finais, vamos orar para ela. Querida Mãe de todos nós, a emoção invade os nossos corações e te pedimos perdão pela voz que embarga, pela respiração que interrompe, mas é a emoção que sentimos por te evocarmos. Tão simples e tão grandiosa, se faz presente nos nossos lares, os seus filhos, para acalentar e afagar-nos em seu coração de amor. Tão silenciosa, tão especial, não deixa uma mãe sequer a sós. Não deixa um ser sequer que exerça a atividade maternal sem amparo, sem inspiração, sem aconselhamento. Nós somos imensamente gratos por tudo o que a Senhora faz pela humanidade, por nos ter acolhidos como filhos, por nos ter envolvido como estes que necessitam de amparo, de esclarecimento, de renovação. Fica conosco, Mãe querida, abençoando a todos nós, a todos os lares deste planeta, aos irmãos do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis, que morejam em nome do seu Filho João Evangelista. Envolve-os, para que em seus corações nunca se apartem a esperança e a coragem, a fé e o amor. Envolve-nos na tua luz, no teu manto de amor. Gratidão por tudo, Senhora. E agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco, agradecemos ao Gelfa e desejamos
muitas e muitas felicidades para este trabalho que nós admiramos tanto, trabalho de caridade em nome de Francisco de Assis, realizando em nome deste benfeitor auxílio a tantos irmãos que carecemos ou de aspectos materiais e notadamente de aspectos espirituais. Muito obrigada por me permitirem fazer parte desta história e estarmos juntos nesta oportunidade. Um abraço a todos, um beijo imenso, parabéns, Gelfa. Até uma próxima oportunidade. Doce Maria, presença de luz, mais constante, seja nosso escudo, nossa harmonia. Doce Maria, presença perfeita, seja sempre nossa força, nossa fé, sua alegria. Contigo, Mãe Divina, Mãe Candura, não estamos sós. Derrama sobre tudo a tua luz, cremos em vós. Escuta nossa prece, Mãe doçura, ouve essa voz. Que canta para ti, ó Mãe querida, Mãe de todos nós, Mãe do mundo, Mãe dos homens, presença de luz, Mãe de Jesus, presença do bem na nossa existência. Envolves na tua paz, no teu amor, Mãe amiga, Mãe querida. És forte e poderosa, ó Mãe bendita, seja por nós, olhai por nós.